Você trabalha numa empresa onde você pode trabalhar de casa ou da onde você quiser. Não tem escritório. Não tem dress code. Não tem um horário. Você faz seus horários, tem benefícios, e se ainda ganha em dólar morando no Brasil, é a Disney do trabalhador brasileiro. E aí, time? Meu nome é Tainá Subtil, esse é o primeiro vídeo desse canal. Sendo bem honesta, eu já tentei várias vezes produzir conteúdo e eu acho que é por isso que eu decidi lançar esse vídeo no dia da mentira, porque eu particularmente sinto que eu tô mentindo pra mim mesma de novo. Eu tenho um sério problema com disciplina, mas a ideia desse canal é compartilhar um pouco sobre as minhas experiências de carreira e o que eu tô aprendendo no ongoing. Eu sempre sinto muita falta desse tipo de conversa. É que nem o mercado financeiro, cara. Ninguém ensinou a gente a investir. A gente tá aprendendo hoje com canais. Então a gente aprende no YouTube, com o Primo Rico da Vida, a Nath. Tem tantos canais hoje que ajudam as pessoas a aprenderem o que a gente nunca aprendeu na escola. E eu acho isso bizarro, cara. Eu acho bizarro o fato da gente não aprender na escola a decidir a nossa carreira. Nas escolas, eles não te ensinarem a passar um feedback para uma pessoa, a você se comunicar, a você negociar. Não, e a ideia é ser isso. É aquele bate-papo que é chato pra caralho ter no bar, porque você acabou de sair do trabalho, então você não quer ficar falando do trabalho. Mas você senta na mesa do bar e você, proletariado, carteira assinada, você vai falar de trabalho. Eu tenho 26 anos, eu sou publicitária por formação e hoje eu trabalho como vendedora SDR numa empresa de tecnologia de Nova York. Ganhar em dólar morando no Brasil é estouro, né? Trabalhando remoto ainda. Pra ser bem sincera, eu sinto que eu tive muita sorte no meu processo de decisão de carreira, vamos colocar dessa forma. Eu decidi muito cedo o que eu queria fazer. Então eu tinha 3 opções de curso quando eu tinha 14 anos. Eu tava entre Direito, Publicidade e Propaganda e Psicologia. Então, todos muito ligados com comunicação, de certa forma, querendo ou não, no marketing a gente tem uma interface com psicologia. Então, eu gostava muito dessas 3 possibilidades que eu tinha na minha frente, mas isso com 14 anos. Com 15 anos eu já sabia que eu queria ser publicitária. E dos meus 15 anos até os 17, que foi a idade que eu entrei na faculdade, eu já tinha certeza do que eu ia prestar, onde eu ia prestar. Então eu não tinha muitas dúvidas que hoje, na minha carreira, quando eu tô tomando alguma decisão, quando eu vou fazer alguma transição, quando eu vou pedir um aumento, quando eu vou dar um feedback para algum colega meu de trabalho, eu tenho muito mais insegurança de quando eu tive na época da escola, que talvez eu tinha um pouco mais de aparato e pessoas ali para me ajudar a tomar as decisões, porque eram decisões mais comuns. Decisão de qual faculdade eu vou escolher, ou decisão de se eu vou fazer faculdade agora, eu vou optar por um cursinho, eu vou optar por um intercâmbio. As decisões que a gente toma na carreira, muitas vezes elas são um pouco solitárias. Então a ideia desse canal é justamente fazer com que a gente crie uma comunidade e integre os nossos desafios. Mas na faculdade eu me descobri. Eu realmente adorei publicidade, em nenhum momento pensei em trancar o curso, fazer uma coisa diferente, porque eu realmente gostava do meu curso. Tava aprendendo muito e gostava do que eu tava fazendo. Então, pra mim, foram meus melhores 4 anos ali, me diverti muito, aprendi muito e consegui, de cara, entrar no primeiro emprego que eu queria na época. Meu sonho era ser diretora de arte, diretora de criação. Então, a minha escolha como publicitária, a minha primeira escolha foi trabalhar numa agência no interior de São Paulo, que era onde eu morava. E foi uma experiência muito legal. Tirando o perrengue, que eu saía da minha cidade natal, que é Mogi Mirim, eu ia para Campinas fazer faculdade. Esse trajeto, como eu ia de van, dava em torno de 1 hora, 1 hora e 10. Isso, então, eu acordava, antes de fazer o estágio e entrar pra agência, eu acordava às 5 horas da manhã, ia pra faculdade de manhã, chegava lá às 7 para ter as primeiras aulas, saía de lá às 7, saía de lá a 1 hora da tarde, chegava em casa, estudava, ia pra academia, fazia meus trabalhos. Quando eu comecei a fazer estágio, eu fazia 3-4 horas de estágio, porque o dono da agência resolveu me dar uma chance
de ficar na agência 4 horas, porque ele gostou do meu currículo, ele gostou que eu fiz um currículo todo com um design diferente. E meu pai foi na entrevista, na minha primeira entrevista de emprego. Ele participou, ele ficou super próximo de mim, numa salinha do lado. Eu tive esse privilégio, hoje eu penso que foi um pouco estranho, mas era cidade de interior, era o meu primeiro emprego, então acabou. A agência também era um ambiente muito familiar, então a minha rotina mudou para 5 horas da manhã acordando, pego o ônibus, vai pra faculdade, 1 hora da tarde volta, engole a comida quando chega, e 3 horas da tarde eu começava meu estágio e ia até umas 6h30, 7 horas. Então, aí, 6h30, 7 horas, eu pegava um ônibus pra voltar pra minha cidade, é bem perto, Mojimirim, Mogi Guaçu, cerca de meia hora. Chegava na minha casa, tinha que fazer todos os trabalhos de faculdade, estudar pra prova. A vida não parou, eu só tava fazendo estágio, então, vida normal. E não me arrependi em nenhum momento do curso que eu fiz, acho que isso é um privilégio, porque eu sei que muitas vezes a gente começa um curso, aquilo não clica com a gente não sabe o que fazer, porque querendo ou não, entrar na faculdade e tomar a decisão de sair dela, eu acho que é até mais difícil. Quando você entra, escolher um curso já é complexo. Mas sair da faculdade, ter que falar isso pros seus pais muitas vezes, e todo o trâmite emocional de pensar, vou voltar a estaca zero, é um perrengue. Eu já sabia desde sempre que eu não queria ficar na minha cidade, Mojimirim. É uma cidade muito pequena, de interior, e eu nunca senti que aquele era o lugar que eu ia morar. Eu nunca me imaginei comprando uma casa ali, mas eu sonhava com Campinas, talvez São Paulo. Até que eu vim para um evento aqui em Florianópolis, que vai acontecer em breve novamente, inclusive, que é o RD Summit. E eu conheci a Resultados Digitais, RD Station, e eu me apaixonei pelo marketing digital. Aquilo me aproximou de um mundo novo que eu não pensava. Eu estava muito focada nas mídias tradicionais quando eu entrei na agência, fazia muito outdoor, trabalhava muito com design, trabalhava muito com criação, e eu acabei me apaixonando pela possibilidade de trabalhar no marketing digital. E eu resolvi fazer a louca e me aplicar para RD. Eu gostei do evento, eu gostei da empresa, eu gostei das pessoas que me receberam no evento e eu pensei, por que não? Primeira aplicação para RD, primeira porque eu me apliquei mais de uma vez. Sim, eu não passei na primeira vez que eu me apliquei para RD. A minha primeira aplicação para RD aconteceu em 2016, meu penúltimo ano de faculdade, e eu fiz essa aplicação basicamente no final do ano. E eu não passei. Acho que foi na segunda ou na terceira etapa, eu não passei. Pensei, bom, não é o fim do mundo, eu posso tentar novamente. E em 2017, na metade do ano, mais ou menos, em julho, eu me apliquei de novo para várias empresas, dessa vez não só para RD. Me apliquei para várias empresas daqui de Florianópolis, porque eu queria morar aqui. Isso tudo em segredo absoluto. Meus pais não sabiam. Eu não contei pra ninguém da faculdade, a única pessoa que sabia era meu noivo, que já tinha mudado pra Florianópolis. A gente, na época a gente era só namorado, mas a gente já tava junto há 6 anos. E a gente decidiu juntos que queria morar aqui. Eu tomei a decisão, então, de que eu ia me aplicar, porque eu queria morar em Florianópolis. Esse era o primeiro objetivo. Então, se não fosse na RD, se fosse em qualquer outra empresa, show. Eu me apliquei pra agências, eu me apliquei pra empresas de comunicação, e algumas startups. E eu tava me sentindo muito mais segura, tanto pelo trabalho de conclusão de curso, eu fiz algumas conexões, consegui me desenvolver em networking, e eu tava me sentindo mais segura, e eu fui passando. Então, na época, tudo já mudou, isso foi há 5 anos atrás. Na época, se eu não me engano, o processo tinha 6 etapas, e eu lembro que na terceira etapa eu ia começar a fazer as entrevistas e o que eles chamam de roleplay, que é você basicamente fazer uma interpretação do que é a sua job, quase como se fosse uma simulação de alguma situação que você faria se você estivesse exercendo o trabalho. Porque eles querem ver seu comportamento, como que você absorve feedback, enfim. Essa era a próxima etapa. Essa é uma etapa que já é o meio do processo, então eu já estava avançando, eu já tinha passado da etapa que eu tinha sido recusada num primeiro momento. Então eu resolvi compartilhar com a pessoa que estava tocando o meu processo seletivo que eu achava que não era justo eu seguir por enquanto, porque eu não conseguiria mudar, era julho. Eu tinha que terminar meu trabalho de conclusão de curso, que eu terminava em novembro.
Então não faria sentido eu trancar a faculdade só pra fazer essa finalização. Eu não conseguiria ficar indo e voltando. Na época não tinha pandemia, não tinha essa coisa de trabalhar home office, então não teria essa possibilidade. Então a gente congelou o processo e eu fiquei com um cagaço absurdo. Absurdo. Porque eu pensei, cara, é uma empresa gigante que não para de contratar. Por que diabos eles vão me esperar pra me contratar? Voltei no processo seletivo em outubro. E eram mais 3 ou 4 etapas. Fui passando em todas elas. E em novembro, acho que 4 semanas antes de eu apresentar o meu TCC, eu recebi uma ligação falando que eu tinha passado. Então a ideia era eu começar em dezembro, eu expliquei que eu tava terminando a faculdade, que eu tava finalizando algumas coisas e pedi pra começar em janeiro de 2017. Eu recebi a ligação, foi um dia que eu não fui pra agência. Na época eu não tinha maturidade suficiente pra falar que eu estava no processo seletivo, não falei que eu estava, mas eu tava esperando essa ligação pra me dar o feedback final, então eu não fui pra agência. E eu lembro até hoje que eu recebi essa ligação, era mais ou menos ali 11 e pouco da manhã. Minha mãe tinha chegado do trabalho, sentei na mesa com eles pra almoçar, que na minha família a gente sempre almoça juntos na mesa mesmo. E eu falei, olha, eu passei num processo seletivo. Meu noivo já tava aqui, na época meu namorado já tava aqui. E minha mãe falou, é mesmo? Aonde? Eu falei, é uma empresa que chama Resultados Digitais. Na hora minha mãe pescou, porque eu já tinha vindo em 2 eventos, 2 RD Summits, né, que são os eventos que a Resultados Digitais, a RD Station, promove aqui em Florianópolis. A hora que eu falei o nome da empresa, ela congelou. A cabeça é um pouco diferente do interior. Então, eu vir pra uma outra cidade sem estar casada, pra morar com meu namorado, era uma coisa que eu sabia que seria um pouco desafiador para meus pais entenderem. Mas eu acho que eu lidei com o processo de me comunicar com eles com tanta tranquilidade, e eu acho que eu tava com tanta vontade de fazer aquilo, com tanta certeza de que era aquilo que eu queria, que eles perceberam que tinha 2 possibilidades ali. Ou criar um atrito na nossa relação, ou me apoiar. E eles resolveram me apoiar. Então, em janeiro de 2017, eu mudei para Florianópolis e comecei a trabalhar no mercado de tecnologia. Dentro da minha área de atuação, eu atendia agências de publicidade lá na RD Station. E assim fiquei por 5 anos em diferentes áreas. Mudar para o mundo da tecnologia mudou a minha perspectiva de carreira. Então eu era a pessoa que sonhava em trabalhar numa agência de nome, em São Paulo, ir para um escritório que fosse descolado, talvez trabalhar em uma edtech, uma big company como Google, Facebook, Instagram, sempre brilhou muito meu olho e era meu plano desde antes de entrar na faculdade. Eu conheci um universo de um aprendizado acelerado que me dava muita vontade. É um puta tesão você trabalhar numa empresa que te ensina, que pega você pela mão e fala, cara, a gente vai te transformar num profissional foda. Então, com 21 anos, eu comecei a trabalhar em uma das maiores startups do Brasil. No ano passado, em 2021, eu tomei a decisão de sair da RD, depois de 5 anos trabalhando lá, na área de parceiros, para me juntar a uma startup de Nova York, onde eu fiz todo o processo em inglês. Trabalho hoje metade do meu dia em inglês, metade do meu dia em português, mas atendo clientes dos Estados Unidos, faço prospecção em inglês, trabalho com vendas em inglês. A ideia desse canal é compartilhar justamente essa trajetória que eu tô vivendo em tempo real. Eu acho que eu espero um pouco de aconselhamento aqui também, mas a minha ideia é aos poucos criar uma comunidade forte, sólida, de crescimento de carreira. Parte do meu trabalho sempre foi me comunicar. É o que eu mais gosto de fazer, é o que eu sinto falta de fazer no dia a dia muitas vezes. Então eu queria um espaço até mesmo pra mim, pra ser um espaço seguro pra falar sobre crescimento, pra falar de carreira, pra falar de transição de carreira, pra falar de dúvidas, pra falar de vendas e pra que todo o time que tiver comigo, que no momento pode ser só eu e você esse time, mas tá tudo bem, não tem problema, todos os grandes times começam pequenos. E aí, te vejo no próximo vídeo.